Um astro de Hollywood, uma das maiores cantoras do mundo, uma lenda do boxe e até um integrante de uma das bandas mais famosas da história. Todos eles afirmam ter visto algo no céu que simplesmente não conseguiram explicar. E o mais curioso é que alguns desses relatos aconteceram muito antes do assunto voltar a dominar as redes sociais. Coincidência? Confusão? Ou será que existe algo acontecendo nos céus que ainda não entendemos? Ative o modo curiosidade, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito, e vamos para o vídeo. Número 10. Robbie Williams. Quando você pensa em Robbie Williams, provavelmente lembra dos seus musicais, mas existe um lado um pouco conhecido do cantor. Há anos, ele fala abertamente sobre OVNIs. Segundo Robbie, algumas experiências pessoais fizeram com que ele desenvolvesse um enorme interesse pelo tema. O cantor afirma que observou luzes e objetos estranhos em diferentes ocasiões. O mais curioso é que ele não ficou apenas contando histórias. Robbie passou a estudar relatos, conversar com pesquisadores e acompanhar investigações relacionadas ao fenômeno. Muita gente trata isso como uma simples obsessão, mas para ele as experiências foram reais e acredite, os próximos nomes desta lista ainda são mais famosos. Número 9. Miley Cyrus. Imagine estar dirigindo durante a noite. Tudo parece normal, até que você vê algo estranho no céu. Foi exatamente isso que Miley Cyrus contou em uma entrevista. Segundo a cantora, ela observou um objeto incomum durante uma viagem. Mas o detalhe mais estranho veio depois. Miley afirmou ter sentido como se estivesse sendo observada. Ela descreveu a experiência como algo extremamente marcante. Claro que existem explicações possíveis. Pode ter sido um fenômeno atmosférico, pode ter sido uma aeronave, mas para Miley aquilo não parecia nada comum. E o próximo famoso levou essa história de OVNIs para um nível completamente diferente. Número 8. Dan Aykroyd. Se você gosta de cultura pop, provavelmente conhece Dan. Ele é um dos nomes por trás de Caça-Fantasmas. Mas o que muita gente não sabe é que seu interesse pelo paranormal existe muito antes dos filmes. OVNIs, fantasmas, mistérios históricos, Dan sempre foi fascinado por fenômenos inexplicáveis. Ao longo das décadas, ele participou de documentários, entrevistas, programas sobre o assunto. E em várias ocasiões afirmou acreditar que existe algo acontecendo e que merece ser investigado com seriedade. Quando alguém passa anos estudando um tema, suas opiniões acabam chamando a atenção. Mas a próxima celebridade talvez seja a mais inesperada até agora. Número 7. Elvis Presley. O rei do rock também aparece nesta lista. E essa é uma das histórias mais curiosas. Pessoas próximas afirmavam que Elvis tinha um enorme interesse por fenômenos extraterrestres. Existem relatos de que ele conversava frequentemente sobre vida fora da Terra. Algumas histórias afirmam até que luzes misteriosas teriam sido observadas por ele em diferentes momentos da vida. É difícil confirmar todos os detalhes, mas uma coisa é certa: Elvis era fascinado pelo desconhecido. E talvez isso explique por que tantas celebridades acabam se interessando por esses assuntos. Mas espere, porque a próxima história envolve alguém que levou essa curiosidade muito mais longe. Número 6. Demi Lovato. Nos últimos anos, poucas celebridades falaram tanto sobre OVNIs quanto Demi Lovato. A cantora afirmou publicamente acreditar que existem inteligências além da Terra, mas ela não parou por aí. Segundo Demi, algumas experiências pessoais a convenceram de que existe algo que ainda não compreendemos totalmente. Ela participou de observações noturnas, investigações e projetos ligados ao tema. Para algumas pessoas, isso parece exagero. Para outras, é apenas alguém que compartilha aquilo que acredita ter vivido. Independentemente da sua opinião, é impossível negar que Demi ajudou a colocar o assunto novamente nos holofotes. Mas agora chegamos à metade da lista, e daqui para frente as histórias ficam ainda mais impressionantes. Mas antes de continuar, um recado rápido. Se você curte OVNIs, mistérios reais, fenômenos inexplicáveis e tudo que envolve esse universo, dá uma olhada nos indicados do modo curiosidade. E eu deixei aqui na descrição. Tem alguns itens que combinam muito com quem gosta desse tipo de assunto e ajudam a apoiar o canal para que eu continue trazendo vídeos como este. Agora vamos voltar para a lista porque os próximos relatos
ficam ainda mais impressionantes. Número 5, Mick Jagger. Quando falamos de lendas do rock, poucos nomes são tão importantes quanto Mick Jagger. Mas existe um detalhe curioso em sua história. Segundo diversos relatos, Mick teria observado luzes estranhas em mais de uma ocasião. Esses acontecimentos despertaram ainda mais o seu interesse pelo tema. O interessante é que vários músicos famosos parecem compartilhar experiências parecidas. Luzes incomuns, objetos distantes, fenômenos que desaparecem antes que possam ser identificados. Coincidência? Talvez, mas espere até ouvir o próximo caso, porque agora entramos em um território ainda mais surpreendente. Número 4, Muhammad Ali. Quando pensamos em Muhammad, a primeira coisa que vem à mente é sua carreira lendária no boxe. Mas existe um lado pouco conhecido de sua história. Ali afirmou mais de uma vez ter observado objetos voadores não identificados. Segundo relatos, não foi um acontecimento isolado. Ele declarou que viu fenômenos semelhantes em ocasiões diferentes ao longo da vida. E isso torna a história ainda mais intrigante. Porque estamos falando de alguém conhecido por sua confiança e personalidade marcante. Muhammad Ali nunca teve medo de dizer exatamente o que pensava. Por isso, seus relatos continuam despertando curiosidade até hoje. Mas agora chegamos ao top 3, e é aqui que as histórias ficam ainda mais impressionantes. Número 3, David Bowie. Se existe um artista que parecia ter uma conexão natural com o espaço e o desconhecido, esse artista era David Bowie. Sua carreira foi marcada por referências ao universo, à ficção científica e a temas futuristas. Mas o que muitos fãs não sabem é que Bowie também acompanhava relatos de OVNIs com enorme interesse. Ele lia sobre o assunto, acompanhava investigações e demonstrava curiosidade genuína pelo fenômeno. Muitos acreditam que esse fascínio influenciou parte da sua criatividade, e quando você olha para algumas das suas músicas e personagens criados por Bowie, realmente parece que ele estava sempre olhando para o além do nosso mundo. Mas o próximo caso não envolve apenas curiosidade, envolve um dos eventos mais famosos da história moderna dos OVNIs. Número 2, Kurt Russell. Essa história parece roteiro de filme e talvez seja justamente por isso que ela chama tanta atenção. O ator Kurt Russell afirmou que observou luzes misteriosas enquanto pilotava uma aeronave. Naquele momento, ele não fazia ideia da importância do que estava vendo. Anos depois, descobriu algo surpreendente. Sua observação poderia estar relacionada ao famoso incidente conhecido como Phoenix Lights. Se você nunca ouviu falar desse caso, ele é considerado um dos maiores eventos ufológicos da história recentemente. Milhares de pessoas afirmaram ter visto luzes enormes sobrevoando o céu do Arizona. Testemunhas relataram formações gigantescas, outras disseram ter observado movimentos incomuns, e até hoje existem inúmeras teorias. Alguns acreditam que tudo teve uma explicação convencional. Outros defendem que aquele evento continua sem resposta, mas uma coisa é certa. Quando Kurt Russell percebeu que poderia ter sido uma das testemunhas daquele episódio histórico, ficou completamente surpreso. E se você achou esse caso impressionante, espere até conhecer o número 1, porque ele não apenas viu algo estranho, ele transformou isso em uma missão de vida. E finalmente, número 1, Tom DeLonge. Você talvez o conheça como integrante da banda Blink-182, mas existe um lado de Tom que muita gente desconhece. Durante anos, ele mergulhou profundamente nos estudos dos OVNIs. Não estamos falando apenas de alguém interessado no tema. Tom dedicou uma parte enorme da sua vida para pesquisar sobre o assunto. Ele conversou com pesquisadores, militares, especialistas, pessoas ligadas a investigações de fenômenos aéreos não identificados. Quanto mais estudava, mais acreditava que existiam perguntas importantes que ainda não haviam sido respondidas. Seu envolvimento foi tão grande que ajudou a colocar novamente o tema dos OVNIs nas manchetes e nas discussões ao redor do mundo. Para alguns, ele é apenas um músico apaixonado por mistérios. Para outros, é alguém que ajudou a despertar uma nova atenção para fenômenos que durante muito tempo foram ignorados. Independentemente da sua opinião, uma coisa é impossível negar. Poucos artistas levaram esse assunto tão longe, e é justamente por isso que Tom ocupa o primeiro lugar desta lista. Agora,
para pensar por um instante. Estamos falando de cantores, atores, músicos, atletas, pessoas conhecidas mundialmente, todos com histórias diferentes, vidas diferentes, experiências diferentes, mas com algo em comum. Todos afirmam ter visto algo que não conseguiram explicar. Será que todos eles estavam enganados? Será que existe uma explicação simples para cada um desses casos? Ou será que algumas perguntas continuam sem resposta? Talvez a verdade esteja escondida em algum lugar entre essas possibilidades. E talvez seja exatamente isso que torna esse assunto tão fascinante. E aí, qual desses relatos mais te impressionou? Você acredita que essas celebridades realmente viram algo inexplicável? Ou existe uma explicação racional para todos esses casos? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero muito saber a sua opinião. Se você gosta de mistérios reais, curiosidades, teorias e tudo que envolve a cultura pop, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Porque no fim, a cultura pop sempre esconde algo que quase ninguém percebeu. Ativa o modo curiosidade e até o próximo vídeo.